Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino. Pois bem, nós já estamos no quarto volume dessa obra magnânima e hoje nós, caminhando já para o fim, vamos abordar o capítulo Simplicidade. Um capítulo extremamente rico, interessante e que serve de metáfora, como os outros, para as nossas vidas, para os nossos desafios pessoais, para que a gente entenda no Evangelho de Jesus as metáforas de que necessitamos para a nossa jornada evolutiva. Vamos ao texto? Vamos lá. Então, o capítulo se chama Simplicidade e é baseado nos 3 evangelhos sinóticos, começando por Mateus 18, de 1 a 5, quando ele diz assim: Naquela hora chegaram-se os discípulos a Jesus perguntando: Quem é então o maior no reino dos céus? E tendo chamado Jesus uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos modificardes e não vos tornardes como as criancinhas, não podeis entrar no reino dos céus. Quem, portanto, se diminua como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criancinha assim, em meu nome, me recebe. Aí também Marcos, no capítulo 9, versículos de 33 a 37, assim descreve: E chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: Sobre que pensáveis no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam conversado entre si qual deles era maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. E tomando uma criancinha, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Quem quer que receba uma criancinha assim em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E aí então chegamos em Lucas capítulo 9, versículos de 46 a 48, que diz assim: Surgiu um pensamento neles, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou uma criancinha e colocou-a junto de si, e disse-lhes: Quem quer que receba esta criancinha em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que for menor dentre vós, este será grande. Olha que fala interessante. Então, Pastorino começa dizendo que, como se dá com frequência, embora sendo mais curto no cômputo total, o Evangelho de Marcos é o que mais apresenta detalhes, mais apresenta pormenores e tem ali mais vivacidade. E nesse trecho, em poucas palavras, ele situa a cena, esclarecendo que realmente Jesus residia em Cafarnaum. E após citar o nome dessa que Mateus chamou de sua cidade, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1, falamos disso, inclusive, já no volume 2, né? Ele ainda acrescenta: estando em sua casa, ou seja, era a casa dele. Mateus inverteu a ordem dos 2 outros aí e atribuiu a iniciativa da conversa aos discípulos que se teriam dirigido ao mestre com uma indagação teórica. Parece com isso, conforme aponta Pastorino, que eles queriam desculpar a ambição do grupo do qual ele mesmo fazia parte. Então apresenta o colegiado se acercando de Jesus e perguntando inocentemente, como se estivessem ávidos de conhecimento,
quem seria o maior no reino dos céus. E aí nós observamos que, pelo tom, não se trata deles pessoalmente, mas sim uma questão de tese. E a resposta de Jesus, do Rabi Nazareno, no entanto, é fielmente transcrita, concordando com as dos outros dois intérpretes. Marcos, ao invés, ele dá iniciativa a Jesus, que lhes pergunta maliciosamente, tal como em Lucas, em que eles pensavam no caminho. E Lucas ainda explica para os leitores que o mestre lera o pensamento que neles surgira. Antes de prosseguir, Pastorino pede que seja lícito que a gente estranhe que nas traduções desse trecho parece em Lucas que houve ali, surgiu uma discussão entre eles. E Jesus, lendo o pensamento deles, ora, no original a mesma palavra aparece aí, nos 2 versículos seguidos. Por que razão que ela é traduzida de 2 modos diferentes e tão diferentes? A primeira é como discussão e a segunda é como pensamento. E aí é interessante, a distância de 2 linhas no mesmo episódio ali, é muito próximo. Então a gente não consegue perceber o móvel dessas nuances sutis. Também em Marcos a pergunta é feita com o verbo dialogizen, no texto aí, dialogizeste, que é pensáveis. Mas logo a seguir aparece o verbo, que é o aoristo depoente de dialogomai, prosalelos, que se traduz como conversavam uns com os outros, mas de uma conversa em pequenos grupos que entre si sussurravam um descontentamento, deduzisse que se tratava de uma discussão, existe uma distância grande. O descontentamento já vinha graçando há tempos entre eles, como sempre ocorre entre discípulos em geral, que se julgam mais competentes, melhores, ou pelo menos mais espertos que o mestre, para ver as coisas e resolvê-las com acerto. Apesar de Jesus lhes haver ensinado que, na verdade, o discípulo não é maior que seu mestre, conforme a gente vê lá no Evangelho de Mateus 10:24, em Lucas 6:40, conforme também nós já vimos isso lá no volume 3, eles eram seres humanos e eles achavam talvez que a escolha de Jesus e a autoridade que conferir a Pedro não estava 100% perfeita. Outros melhores ali havia, E eram relembrados fatos. Jesus se hospedara na casa de Pedro, que morava com seu irmão André, e as esposas de um e de outro, e os filhos. Conforme Marcos, capítulo 1, versículo 29, e nós já vimos também isso lá no volume 2. Quando ele poderia, na verdade, ter escolhido uma casa muito mais tranquila para viver, uma casa maior, uma casa mais cômoda. Quando ele chegou na época de pagar a didracma, lá no Mateus capítulo 17, versículo 27, a gente viu isso no volume 3, Jesus recorre a um expediente fora do normal para pagar por si e por Pedro, sem pensar em fazê-los pelos outros, nem mesmo por André, por exemplo. Havia ali um desagrado com relação ao encargo de cada um dos outros pagar por si mesmo, embora o gesto elegante de Jesus se justificasse plenamente em relação ao discípulo que o hospedava em seu próprio lar, naturalmente arcando aí com todas as despesas com relação à alimentação, com relação a vestuário, etc. Sem dúvida, Pedro podia fazê-lo com folga, já que não devia ser pequena a receita que ele percebia da sua companhia de pesca, que a gente já discutiu isso também desde lá do volume 1, de que ele e André tinham sociedade com o Zebedeu, a gente viu também isso no volume 2. Mas havia mais, o mestre tinha até mudado o nome dele para Cefas, ou Kefas, que era Pedro.
sendo-lhes conferidas as prerrogativas de chefe sobre os outros, como a gente já viu. Ora, tudo isso e talvez outras coisas que nós desconheçamos tinham deflagrado uma crise de ciúmes e de ambições ocultas, algumas mal disfarçadas, como nós veremos mais tarde, a de Judas Iscariotes, que, julgando não ter ali o próprio Jesus a capacidade e o dinamismo suficientes para sua tarefa messiânica, entrou em entendimento aí com os do Sinédrio para que assumisse a direção da obra, ficando Jesus apenas com o encargo de dar os ensinamentos espirituais, de fazer os milagres. Então, quem realmente seria o chefe após o tão anunciado assassinato do mestre? Pedro podia ser o mais velho, mas ele seria o mais sábio? Seria o administrador mais competente para esse trabalho, para essa tarefa? Seria o mais fiel intérprete das ideias de Jesus? Seria o mais culto, mais prudente? Prudente? Não fora Pedro repreendido por Jesus, que o chamara de antagonista? Não fracassara ele na tentativa imprudente de pretender imitar o mestre andando sobre as águas? Com esse seu temperamento vivo, esse seu temperamento emotivo, não estava sempre a intervir inoportunamente nos momentos mais impróprios? Tudo porque Jesus ainda não havia dado a chave para resolver a questão que só foi revelada após a sua paixão, quando por 3 vezes seguidas perguntou a Pedro se o amava, conforme a gente vê no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. O amor verdadeiro do discípulo pelo mestre é o que realmente decide sobre a escolha do sucessor. É por isso que Pedro é escolhido, pelo amor. Cada um dos outros se julgava com alguma qualidade superior a Pedro, pretendendo que essa qualidade o predispunha melhor ao posto de chefe. Afinal, quem era de fato o maior entre eles? Uma solução direta e radical do caso poderia provocar mágoas em seus escolhidos. Então, com sabedoria profunda e delicada de sempre, Jesus resolve apresentar aos 12 discípulos uma parábola em ação, de compreensão aí muito mais pronta, de fixação muito mais duradoura do que as simples narrativas. Eles chamam a criancinha. Quem era essa criancinha? Uma curiosidade ociosa. Jesus se acha em casa, ou seja, na casa de Pedro, com quem ele morava e com quem também morava André. Que criancinha que de lá havia para ser chamada? A resposta mais pronta é que deveria se tratar ali de um dos filhos ou filhas de Pedro, ou de André, quem sabe. Que Pedro tinha filhos parece não haver dúvidas, a gente sabe aí porque a tradição diz, e mesmo alguns pais da igreja atestam isso. A gente vai ver isso em Clemente de Alexandria, falando sobre isso na patrologia grega. A gente vê isso também em Jerônimo, falando sobre isso na patrologia latina. Então, mas assim, qual prova nós teríamos da criancinha aí? Os outros discípulos também deviam ter filhos, podendo se tratar aí de algum desses filhos. Segundo a tradição, o único discípulo que não contraiu matrimônio foi justamente o evangelista João, que na época da morte de Jesus devia contar aí entre 20 e 21 anos, conforme aponta Pastorino. Mas havia também o grupo das discípulas que acompanhavam o mestre. A gente vê isso em Marcos 15, 41. Verdade que as narrativas evangélicas calam sistematicamente o fato de estar alguém casado ali, a não ser o aceno à sogra de Pedro. Aí a gente vê isso lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, Marcos capítulo 1, versículo 30 e Lucas capítulo 4, versículo 38.
que a gente já viu isso inclusive no volume 2 também. Não se fala em nenhum casamento, nem do mestre, nem dos discípulos. Só algumas figuras ali aparecem como formando casais. No século IX, afirmam que essa criancinha em questão teria sido Inácio de Antioquia, ou Antioquia, mas sem qualquer prova de que teria sido. Talvez uma revelação mediúnica, a gente não sabe. De qualquer forma, não importa quem tenha sido esse garotinho. O que conta é o fato. Vamos ao fato. Jesus chama uma criancinha, a carrega no colo, ou abraça, e aí a gente vai ver que o verbo que é utilizado é composto de em, agkale, que exprime nos braços recurvados, podendo exprimir aí uma ou outra tradução. Entre todos aqueles homens, a ternura de Jesus pela criança é emocionante. E ele apresenta como um modelo a ser imitado, uma lição que nos foi transmitida em duas variantes. Mateus, que vai dizer, se não nos modificardes e vos tornardes como que, ou seja, vos voltardes a ser como que crianças, não podeis entrar no reino dos céus. E continua, quem se diminuir será o maior. O verbo utilizado é tapeinose, que exprime exatamente diminuir-se ou tornar-se pequeno. Diríamos em linguagem moderna, miniaturizar-se. Não é, pois, da humildade que aqui se trata, já que a criancinha não é humilde, ela é pequena. A oposição na parábola é salientada entre a pequenez, a simplicidade e a sinceridade. E aí sinceridade no sentido etimológico, que é isento, puro, sem mistura, sem cera. Tanto que os antigos, conforme a gente vai ver Donato, faziam derivar a palavra da expressão sincera. A gente vê isso também em Horácio, ele dizendo, escrevendo em latim, né, as ânforas sinceras. Ele comenta, o Pseudo-Acron também comenta em latim, ele coloca o texto em latim para que a gente possa perceber. E inclusive fala da questão de que sem cera, porque o vaso era colocado com cera para poder esconder as imperfeições. Da criança, a ambição, o orgulho, o egoísmo que tomavam vulto no coração deles, não tinha isso na criança. Então, esse mesmo termo foi empregado por Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, testificando que Jesus se diminuiu, se apequenou, tornando-se obediente até a morte. Marcos acrescenta ainda uma frase, ele diz assim, ó, quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Uma lição que voltará na parábola do banquete, conforme a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 7 a 11. E além disso, ele diz assim, ó, o servidor de todos. Essas ideias voltam em Mateus 20, de 26 a 27, e Marcos 10, de 43 a 44. E também de si mesmo, disse o próprio Jesus em Mateus 20, 28. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O mesmo conceito aí aparece sob uma outra forma em Lucas. Essa outra forma é assim, ele diz assim, ó, o que dentre vós for o menor de todos, esse será grande. Terminada essa lição do apequenamento, se a gente pode falar assim, e do serviço, os três evangelhos sinóticos concordam na conclusão, que se resume numa garantia para o futuro, que é o quê? Quem recebe uma criancinha assim, em meu nome, epitoi onomatimou, ou seja, e em minha causa, por minha causa, é a mim que recebe. Trata-se, portanto, de uma delegação ampla de credenciais feita em caráter geral a todas as crianças em todos os tempos para representá-lo como embaixadores perante todos os adultos da humanidade. E essa delegação
vai ampliada mais ainda quando confessa, da mente declara o mestre. Ele diz assim, que apenas ele subdelega, que é quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Marcos utiliza um hebraísmo típico, genuíno e, confessamo-lo, saborosíssimo. Ele diz assim, e quem me recebe não é a mim propriamente que recebe, mas aquele que me enviou. Os hermeneutas, os exegetas, os intérpretes se dividem aí em 3 grupos principais, a fim de esclarecer que crianças são essas. Simbolizariam, em primeiro lugar, simbolizariam os próprios discípulos enviados por Jesus, conforme a regra estabelecida lá no capítulo 12 da Didaquê, que ordena aos cristãos que recebam quem quer que venha em nome do Senhor. 2. Seriam o símbolo de todas as crianças que devem ser acolhidas sempre pelos adultos. 3. Seriam não apenas as crianças assim classificadas por causa da sua idade física, mas além delas, todas as crianças intelectuais, todas as crianças morais ou espíritos novos, embora adultos na idade do corpo, que não tivessem ainda alcançado o desenvolvimento, não tivessem alcançado o amadurecimento mental, o amadurecimento do senso moral, como diria Kardec. Ou de qualquer forma, entende-se com a lição que, por menor que seja a criatura, nós devemos considerá-la como um legítimo representante na terra do Cristo. E, por conseguinte, que devemos tratá-la como o faríamos pessoalmente ao próprio Cristo. Olha que fala, hein? Que fala impactante. Leon Tolstói, Pastorino coloca, né? Bem compreendeu com seu conto A Visita de Jesus. E a luta titânica da personagem para prevalecer sobre todos que o cercam é inconstante, é insaciável. A personalidade quer se prevalecer. E as escolas espiritualistas, para não dizer sobretudo nelas, manifesta-se ali com força incalculável e renascente essa tendência, né? A tentação vencida pela individualidade, a gente viu isso lá como sendo Jesus no volume 1, ainda que não for a personagem que a servia. Nas outras atividades, como pintura, música, literatura, poesia, técnica, ciência, o valor de cada um é avaliável pelos de fora, que aplaudem, apupam ou ficam indiferentes. No espiritualismo, nada disso se dá. A evolução é interior, invisível, inapreciável de fora. Só o mestre que possui o dom de penetrar no âmago dos discípulos é que vai poder dizer qual é o melhor ou qual é o maior no dizer do texto evangélico. As exterioridades enganam. Ninguém pode julgar ninguém nesse campo. Não julgueis e não sereis julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1 e Lucas capítulo 5, versículo 37. Conforme a gente já estudou, inclusive também lá no volume 2. Então, exatamente contra esse tipo de preconceito, investiram as personalidades, os discípulos, ao darem acolhida em seus corações a ambição de cada um querer ser o maior. No sentido profundo, é indiferente que o tema parta da personalidade, que pretendam enaltecer-se diante da individualidade, ou desta se resolva a ensinar o caminho certo àquela. O que vale é a lição que nós recebemos, definitiva e clara, que é, em última análise, a personalidade transitória diante da individualidade eterna. Um recém-nascido abalbucia a sons desconexos. Com o exemplo dado à criancinha, está evidente o ensino. Se a personalidade não se diminuir, não se apequenar, não se miniaturizar, não poderá ser dado o mergulho dentro do reino dos céus, ou seja, no coração. Essa miniaturização tem que ir até a grandeza de um ponto adimensional, embora isso signifique precisamente infinitizar-se,
porque também infinito é o adimensional. Então, difícil é em linguagem daquela época uma explicação assim tão clara. Mas o exemplo dado não deixa nenhuma margem a dúvidas, e as palavras também são de uma limpidez absoluta. Existe necessidade de modificação, de voltar a ser como as criancinhas. Sem isso, não se pode penetrar no coração para conseguir se unificar com o Cristo interno. O maior ou o menor será julgado em relação ao reino dos céus, isto é, a maior ou menor unificação com o Cristo, e não em relação a dons e faculdades da personagem, da personalidade. Não são a agudeza intelectual, o desenvolvimento da cultura, as atividades mentais nem físicas, a força emocional, os dons artísticos, numa palavra, não são as qualidades personalísticas que decidirão sobre a grandeza de uma criatura, mas única e exclusivamente o seu grau de união com o Cristo é que vai medir a sua evolução espiritual. Daí não terem sido escolhidos os expoentes da época para discípulos de Jesus, mas sim somente aqueles cuja evolução lhes permitia atingirem o maior grau de unificação possível com o Mestre único que ali estava, conforme a gente vê em Mateus capítulo 23, versículo 10. Então, desde que se diminua, não terá dificuldade em tornar-se servidor de todos, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 23, versículo 11. O diácono que serve sem exigir pagamento, nem recompensa, nem retribuição e nem gratidão do outro. Servir desinteressadamente e continuar servindo com alegria, mesmo se observar uma indiferença, sem contar os benefícios prestados. Assim que se receba aí grosserias, por exemplo, sem se magoar, porque depois de ajudar com sacrifício, de ajudar com sofrimento, dando de si, o recebedor então passa por nós e nem nos cumprimenta. E faz até que nos não conhece ali naquele momento. Pequenino, diminuído, como que invisível micróbio que nos ajuda a viver, oculto em nossas entranhas, e de cuja existência nem sequer nós tomamos conhecimento. Realmente, assim agem as crianças. Elas prestam favores, não esperam nada em troca, não esperam muito obrigado, viram as costas e seguem o seu caminho. Elas servem e passam. Então aí é interessante, né? A segunda parte da lição também é valiosa, tanto para a personalidade quanto para a individualidade. Para a personalidade, além das interpretações que nós vimos agora, há também outros pormenores, outros detalhes que precisamos considerar. Pode se tratar aí, e trata-se evidentemente, né, da acolhida em nome do Cristo das crianças que nós encontramos abandonadas ou desarvoradas em qualquer idade física que se encontrem, a qualquer religião a que pertençam, qualquer que seja aí a pigmentação da sua pele, como fez, por exemplo, Albert Schweitzer. Outra interpretação importante é que também Pastorino diz que crê que seja de suma importância, se refere às crianças que chegam através da carne, ou seja, o filho. Cada filho que recebemos em nome ou por causa do Mestre é como se a ele mesmo recebêssemos. E ao recebê-lo é realmente ao Pai que recebemos, pois a centelha divina lá está naquele pequenino templo da divindade. Essa interpretação nos mostra a linha de comportamento a ser seguida pelos discípulos. Jamais recusar receber uma criancinha entre os nossos braços e não preocupar-nos com o caminho, porque chegam até nós. Não tem por que se preocupar.
há ainda aí a considerar a relação existente entre a individualidade eterna e adulta e a personalidade recém-criada infantil que recebemos a cada nova encarnação. A individualidade tem que receber, em nome do Cristo, que em nós habita, a personalidade que lhe advém pela necessidade kármica, aceitando aí com todas as suas deficiências, amando-a com o mesmo amor, sabendo perdoar os desvios, os desmandos, que servirão aí maravilhosamente para exercitar a humildade, educando essa personalidade e dirigindo essa personalidade pelo melhor caminho que lhe proporcione a evolução mais rápida, compreendendo aí que a personalidade reproduz exatamente a necessidade maior do espírito naquele momento da sua evolução e, portanto, sem se rebelar contra qualquer coisa que lhe não pareça ali perfeita e que lhe traga dificuldades, que lhe traga embaraços. E Pastor ainda vai mais adiante, diz que na linguagem iniciática o trecho aí assume novos matizes. Ele considera aí a escola iniciática que Jesus criou para os 12, revelando a eles, de acordo com o grau evolutivo que cada um tinha ali, os mistérios que ele viera desvendar. Aí Pastorino diz, né, que nas antigas escolas os graus eram comparados às idades das criaturas. Assim, a pergunta dos discípulos, como relata Mateus, visava conhecer qual é o caminho para atingir as mais altas culminâncias da perfeição. Quais as características dos maiores na senda evolutiva? E Jesus se vê constrangido a esclarecê-los. Ele vai levar em conta o quê? Que 3 deles, Pedro, Tiago e João, estão em um grau mais elevado que os outros. Porque eles já cursavam o 4º plano iniciático, na hipótese que Pastorino aponta, como a gente viu recente ainda nesse volume. Ao passo que os demais estavam em planos mais baixos, talvez ainda no 3º ou quiçá no 2º nível. Então serve-se dessa terminologia típica das iniciações nos mistérios gregos, mais uma vez, e recorda-lhes que o primeiro passo é o da infância, segundo essa terminologia que foi colocada, né? São crianças, são iniciantes, são nos primeiros planos, quando ainda estavam em busca do mergulho, da confirmação. Homens feitos, os iniciados, que já haviam superado o 3º grau, aí no caso vencendo as suas tentações, dominando a matéria, e o 4º grau, obtendo aí a união com o Cristo interno. Eles eram chamados também de perfeitos, teleios, ou santos, ágios. Então, para confirmar o que Pastorino afirma, basta ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e capítulo 13, versículo 11, e também Efésios, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito ou perfeito, à medida da evolução plena do Cristo, para que não sejamos mais meninos, jogados de um lado para o outro e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, etc. E aí Pastorino finaliza recordando-nos que ainda da conhecida pergunta da esfinge sobre as 3 idades do homem. Olha aí que interessante, né? Nessa interpretação, tornar-se como criancinha é rejeitar toda a cultura externa, toda a sabedoria do mundo, que é estultice, conforme coloca Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19, para recomeçar a caminhada em outra direção. Diríamos ainda, fazer tábula rasa de tudo o que se aprendeu, a fim de poder penetrar os segredos dos mistérios do reino.
E aí Pastorino diz que, com efeito, se alguém pretender entrar na escola iniciática da espiritualidade superior, trazida aí por Jesus, a primeira coisa a fazer é tornar-se como criança intelectual, nada sabendo da sabedoria deste éon, dessa era, para poder reaprender tudo de novo, como as criancinhas fazem, da vida espiritual, conquistando aí dessa arte a verdadeira sabedoria de Deus. Aí Pastorino diz que é preciso que a gente note ainda que os três evangelistas empregam o verbo dekomai, que se traduz como receber, no sentido de ouvir, de aceitar o ensino, conforme Liddell e Scott, que Pastorino cita. E aí não se trata, pois, só de receber como um hóspede em casa, mas sim de aceitar o ensino, conforme o termo correspondente aí em aramaico, né, que é kabel. E aí nós teríamos quem aceitar o ensino de um desses meus discípulos que se tornaram criancinhas por minha causa, é como se a mim mesmo ouvisse e aceitasse. E quem aceitar o ensino está aceitando o ensino do Pai que me enviou. Responsabilidade pesadíssima dos intérpretes da Boa Nova. Ufa, muito interessante, né? Pois bem, semana que vem, com fé em Deus, estamos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.